Menos imposto é sempre algo positivo, lógico, mas quem será beneficiado nessa história? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O deputado estadual Diego Castro, do PL, apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa da Bahia visando isentar motoristas de transporte por aplicativo do pagamento do IPVA, o Imposto sobre Veículos Automotores. O projeto de lei estabelece alguns critérios para essa isenção. Os motoristas precisam estar vinculados a empresas de transporte particular por pelo menos 2 anos e precisam comprovar a realização de pelo menos 960 corridas por ano. Como o IPVA é um imposto de responsabilidade estadual, então cabe às assembleias legislativas estabelecerem os critérios para a aplicação desse tributo, como é o caso. Nas palavras do parlamentar, a isenção tem por finalidade a melhoria das condições de trabalho dos motoristas de aplicativo, uma vez que o veículo automotor é um instrumento de trabalho dessa nova categoria de trabalhadores. Além disso, o deputado afirmou que outro objetivo do seu projeto é garantir a isonomia de tratamento com os taxistas, uma vez que essa categoria já desfruta atualmente desse mesmo benefício tributário. Como as atividades econômicas de taxistas e motoristas de aplicativos são semelhantes, deve-se dar tratamento igual a ambos, é o que afirma Diego Castro. O nicho dos aplicativos de transporte particular é relativamente novo, mas é bastante promissor. Um número cada vez maior de indivíduos utiliza esses mecanismos para obter uma fonte de renda, e cada vez mais clientes passam a acessar essas plataformas para utilizar seus serviços. É de se esperar, portanto, que os olhos estatais se voltem para esse setor do mercado, seja para tributar a atividade, seja para tentar facilitar a vida dos motoristas. O ministro Carlos Lupe, inclusive, já afirmou que o Uber poderá ser substituído por um aplicativo estatal, conforme já foi abordado aqui no canal. No vídeo, ministro de Lula afirma que os Correios vão substituir o Uber. Link na descrição. Dá para entender, portanto, por que o parlamentar baiano resolveu apresentar este projeto de lei. É certo que sua ideia legislativa traz sim algum grau de isonomia ao equiparar motoristas de aplicativo a taxistas, pelo menos em matéria tributária. Porém, não se trata de um tratamento igual para todos os contribuintes baianos, porque os outros donos de automóveis no estado vão continuar pagando IPVA normalmente. Trata-se, como acontece em muitos casos, de um benefício estatal concedido a uma determinada categoria, com objetivos que podem variar do simples incentivo econômico até mesmo o já conhecido interesse político. O Estado é, no fim das contas, uma excelente máquina de gerar benefícios e privilégios, e isso se aplica aos tributos, inclusive. Existem casos escandalosos, como a compra de medidas provisórias durante os governos petistas, que tinham por objetivo beneficiar empresas do setor automotivo. Existem também casos mais simples e corriqueiros, mas nem por isso menos injustos. Muitos municípios, por exemplo, concedem isenção de IPTU a funcionários públicos da esfera municipal, o que faz com que essa classe seja ainda mais beneficiada que o restante de nós, meros mortais. Não podemos deixar de notar, porém, que ainda que crie uma casta privilegiada de proprietários de automóveis, essa lei ainda pode ser boa sobre vários aspectos. Afinal de contas, menos imposto é sempre positivo, porque isso, no mínimo, representa menos dinheiro nas mãos do Estado. Se esse projeto de lei, caso venha a ser aprovado, se reverter em um menor orçamento para o governo petista do Jerônimo Monteiro, acredito que todo o povo baiano já vai sair beneficiado dessa história de alguma forma. O IPVA, como qualquer outro imposto, é roubo. E não importa qual seja o argumento estatista utilizado, isso sempre será uma verdade. Muita gente, de forma equivocada, acredita que o IPVA é utilizado para manutenção de estradas e vias públicas, por ser um tributo que incide sobre veículos automotores. Porém, a realidade é bem diferente dessa ilusão. O IPVA, como todos os impostos e contribuições, não está vinculado a nenhuma obrigação específica. Serve apenas para aumentar o bolo da arrecadação estatal, ou seja, do dinheiro que é confiscado à força de nós, os, entre aspas, contribuintes. Tudo que é arrecadado com o IPVA vai para os cofres dos governos estaduais, que daí decidirão o que fazer com essa grana roubada do pagador de impostos. Provavelmente esse dinheiro será usado para pagar salários generosos e nababescos
para funcionários do Estado, para bancar obras superfaturadas e propina associada e para pagar licitações vencidas por empresinhas camaradas e bancar aqueles beneficiados e penduricalhos dos salários do governador, dos deputados estaduais e de tantos outros. Se sobrar algum trocado, aí sim, quem sabe o governo estadual decida consertar algum buraco em alguma estrada. Muito pouco provável. O IPVA é um imposto perverso por diversos motivos. Em primeiro lugar, do ponto de vista mais básico, ele representa o fato de que, uma vez que existe um Estado coercitivo governado de forma violenta a uma população, não existe propriedade privada plena. Afinal de contas, você pagou pelo seu veículo. O veículo é seu. Inclusive a quantidade exorbitante de impostos que tornam carros e motos praticamente um artigo de luxo aqui no Brasil. Isso, em tese, deveria garantir a você a propriedade desse automóvel. Porém, se você não pagar o IPVA, o imposto anual sobre a sua posse do veículo, você não conseguirá licenciar o automóvel para atender a legislação estatal. Então, se algum agente estatal resolver parar o seu automóvel na rua, solicitar o licenciamento do veículo, bem, você já sabe o que vai acontecer. Seu amado carrinho que custou tantos meses de trabalho e que já encheu os cofres estatais com tanto imposto sobre compra, manutenção, combustível, agora será definitivamente sequestrado e mantido em algum galpão sem os mínimos cuidados. Ainda que a lei tenha sido flexibilizada nesse sentido em 2021, o fato é que ainda é possível que você fique sem o seu carro, se não pagar o resgate do sequestro, ou seja, o IPVA atrasado, e outras multas que porventura tenham sido aplicadas. Porém, para além de representar um claro roubo, uma violência contra indivíduos pacíficos, o IPVA também causa transtornos econômicos em diversos aspectos. Em primeiro lugar, qualquer indivíduo que adquira um automóvel precisa considerar os custos anuais de se licenciar o seu veículo. Em muitos casos, os custos acessórios são responsáveis por inviabilizar a aquisição de um veículo por pessoas pobres, muitas das quais, por não disporem de uma condução própria, precisam passar horas e horas no transporte público para se deslocar de casa ao trabalho. O encarecimento artificial dos automóveis prejudica justamente essas pessoas que ficariam privadas de um veículo que lhes traria uma melhor qualidade de vida. Por outro lado, veículos mais antigos possuem isenção de IPVA, com regras variando de estado para estado. Os indivíduos, portanto, possuem um incentivo para manter carros e motos mais velhos em circulação por mais tempo, por causa desse benefício tributário. Esses automóveis velhos, por óbvio, são mais poluentes, o que só faz agravar a questão da poluição urbana. Além disso, como as pessoas passam a preferir fazer manutenção de carros velhos do que comprar carros novos, a indústria automobilística também termina por ser impactada. Sem a existência do IPVA e das taxas de licenciamento, comprar um veículo novo não seria algo tão difícil para muitas pessoas. Isso, por si só, movimentaria a indústria de automóveis, gerando renda e novos investimentos que tenderiam a melhorar a qualidade dos veículos comercializados no Brasil e a diminuir seus preços. Por outro lado, a procura por veículos mais velhos diminuiria, uma vez que não haveria mais tanto incentivo tributário para esses automóveis. Com uma menor demanda, o preço desses carros e motos mais velhos diminuiria, o que tornaria mais acessíveis para pessoas de baixa renda, que agora poderiam usufruir de um transporte próprio, ainda que de qualidade um pouco menor. Veja que os impactos dos impostos na sociedade vão muito além do que uma primeira impressão pode nos fazer crer. Afinal, como nos ensina Frederic Bastiat, em cada ação estatal existem consequências imediatas, mais visíveis e outras tantas que não são facilmente perceptíveis. O problema do IPVA não está apenas no valor desembolsado pelos proprietários de veículos, está também em todos os impactos que tal tributo causa no setor automobilístico e também como ele prejudica justamente os mais pobres, que ficam impossibilitados de usufruir de um automóvel próprio por conta desses custos absurdos. E principalmente por normalizar a ideia de que o Estado pode tomar um automóvel que é seu, enfiá-lo num galpão qualquer se você não pagar a extorsão que ele cobra todos os anos. O projeto de lei do deputado Diego Castro, ainda que tenha por objetivo criar um privilégio para uma categoria específica de profissionais,
tem pelo menos o benefício de representar menos dinheiro na mão de um governador estadual petista. E de qualquer forma, nada disso muda o fato de que o IPVA é um roubo descarado que, além de relativizar o conceito de propriedade privada, ainda faz com que a posse de um automóvel seja absurdamente cara. E sim, você continuará trafegando em estradas esburacadas de péssima qualidade, ainda que pague o IPVA do seu automóvel em dia. Afinal de contas, não é para isso que ele serve, mas sim para encher ainda mais os bolsos dos políticos do seu estado. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo na sua rede social, que isso ajuda a gente muito. E se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever, isso também nos ajuda bastante. E depois no ícone da campainha. Até o próximo vídeo.